E aí, meus anjos, tudo bem? Como é que vocês estão se sentindo? Qual é a energia de vocês no dia de hoje, nesse dia que vocês estão assistindo a esse vídeo? Já chegou? Vim falar um pouquinho hoje a respeito de espiritualidade, formas de espiritualidade, e eu espero que vocês gostem. Roda a vinheta! Como vocês já sabem, meu nome é Paolo e eu estou trazendo um conteúdo a respeito de espiritualidade para vocês como um todo, e nada melhor do que começar, falando sobre quais foram os tipos de espiritualidade que eu mais me conectei ao longo da minha vida e algumas formas de espiritualidade que vocês possam entender como unir aí com a parte mental e com a parte física para que a gente busque um equilíbrio, Ao longo do tempo eu fui entendendo e integrando algumas energias diferentes, percebendo diferentes espiritualidades, e que tudo tá junto, tudo tá unido e que a gente pode trabalhar tudo da mesma forma, Quem assistiu meu outro vídeo falando um pouquinho sobre mim, sobre a minha história, já deve saber, mais ou menos. Quem não assistiu, clica aqui em cima que alguém vai botar da produção aqui, sempre quis falar isso, alguém vai botar em algum lugar aqui uma caixinha que vocês vão poder assistir, beleza? Dá pra pôr, produção? Tá, beleza. Então eu trouxe para vocês 4 formas diferentes para vocês entenderem um pouquinho mais e para vocês pesquisarem um pouquinho mais. Quem ainda não sabe, quem ainda não conhece alguma delas, e eu vou falar, na verdade, eu tenho certeza que vocês já conhecem todas, tá? Porque tem umas que são bem óbvias, mas às vezes a gente não percebe muito, ou então a gente acaba tendo um sentimento de repelir aquele tipo de tratamento, aquele tipo de espiritualidade, e aí nós não conseguimos trabalhar ela da melhor forma. Mas eu falo pra vocês, gente, não existe nenhum tipo de espiritualidade que a gente não consiga integrar no nosso ser. Só depende de nós, só depende da gente querer fazer isso, e da gente estar aberto para o universo para fazer isso. Então bora começar, tá? A dica número 1 de espiritualidade é a que eu mais amo e é a que vocês mais vão ver nas minhas redes sociais. Mas eu só vou contar pra vocês se vocês se inscreverem aqui no canal e ativarem o sininho, tá? Então, tô esperando aqui, ó. Tô aqui com a minha fazendo reiki pro futuro pra vocês que estão assistindo no futuro. Se inscreverem no canal, curtirem o vídeo, compartilhar com as pessoas, porque eu preciso que vocês me ajudem a divulgar um pouquinho mais desse conhecimento, beleza? Então, primeira dica é a astrologia, obviamente, a área que eu mais amo, que eu mais me identifico, que eu me identifico há mais tempo. E para vocês entenderem um pouquinho mais o que é a astrologia basicamente é o estudo do céu, e tudo que o céu ele representa pra gente, tudo que o céu ele influencia na nossa vida. E ele influencia tanto na nossa vida como pessoa, como indivíduo, quanto na nossa vida como sociedade. Então nós temos planetas que são transpessoais e temos planetas que são pessoais, do indivíduo. E aí esses planetas, esses corpos celestes, como a Lua, Quiron, Lilith, enfim, todas as constelações também, que são os signos, eles influenciam um pouquinho no nosso dia a dia. Um pouquinho não, na verdade eles influenciam um monte. E eles levam tendências para as pessoas. Também não quer dizer que são decisões, É errado culpar o signo, tá? Não vale, não pode culpar o signo, falar que é briguento só porque é de Áries, ou que é indeciso só porque é de Libra, tá? Tem que entender o que é que o teu signo está falando, entender quais são as tendências do teu mapa astral e da tua vida, quais são as tendências que você veio, quais são as missões, o que é que você pode realizar no teu âmbito profissional, o que é que você pode realizar no teu âmbito amoroso, enfim, entender tudo isso, integrar na tua vida quais são as facilidades e as dificuldades que tu tem, e aí conseguir transformar as coisas ruins em coisas boas, Porque tudo no universo ele vibra em frequências diferentes e tudo vibra em torno do livre-arbítrio, Então, todos os signos têm frequências mais altas e frequências mais baixas. Por exemplo, o signo de Capricórnio, em suas frequências mais baixas, é uma pessoa fria, uma pessoa que não liga para o outro, uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, dificuldade de confiar nas pessoas. Nas suas frequências mais altas, é um signo muito fiel, um signo muito trabalhador, que geralmente ganha bastante dinheiro porque gosta muito de trabalhar, gosta muito de fazer, gosta muito de materializar. Então a gente escolhe o que é que a gente quer vibrar, se a gente quer ser mais alto ou mais baixo. E isso é pra tudo na astrologia, tá? Então não coloquem a culpa no signo de vocês, beleza? Não vale, é injusto com o signo vocês fazerem isso com eles.
E também desconstruindo, vai ter um vídeo aqui no canal falando só sobre mapa astral, tá? Desconstruindo um pouquinho o pensamento que a gente tem de que nós temos um signo só, nós temos todo um mapa astral que vai ter todos os signos e todas as casas e todos os planetas, enfim, tudo vai estar ali, naquele papel, naquilo que é a foto do nosso nascimento, tá? Então a melhor forma de vocês se autoconhecerem dentro da astrologia é fazendo o mapa astral de vocês, que aí vocês vão entender um pouquinho mais das tendências e, por exemplo, se eu sei que eu tenho dificuldade de me relacionar com as pessoas e de encontrar o amor, porque eu tenho casa 7 em Capricórnio, isso quer dizer que eu vou ser mais desconfiado pro amor, que eu vou levantar muralhas, digamos assim, pro amor, porque eu tenho um pouco de medo disso, eu vou entender que é isso que eu preciso tratar, muitas vezes com as outras formas que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, e que eu vou conseguir curar para depois eu conseguir ter facilidade, né, para desenvolver isso ao longo da minha vida. Certo? Então façam seu mapa astral, conheçam a astrologia, fiquem de olho nos meus conteúdos do Instagram também, @paulogozdesin, que produção, bota uma caixinha em algum lugar aqui para ir pro Instagram, beleza? Fiquem de olho no meu conteúdo, eu sei que vocês vão gostar, tenho certeza que vocês vão se apaixonar pela astrologia também, tá? É impossível, gente, impossível não se apaixonar pela astrologia. Eu não sei dizer por que eu amo, mas eu amo. Beleza? A segunda forma de espiritualidade, de tratamento, de cura que eu trago para vocês é o Theta Healing. O Theta Healing é um sistema de cura de crenças, né? Uma terapia de cura que eu conheci faz mais ou menos um ano. E esse sistema de cura, ele é extremamente transformador, gente. Assim, eu posso dizer que, juntamente com algumas outras coisas, foi um dos responsáveis pelo meu desenvolver e pelo meu despertar, né, no último ano em que eu resolvi não só estudar, porque eu já estudava muito espiritualidade, eu sempre amei estudar isso, mas eu resolvi aplicar isso para as pessoas e seguir o meu propósito, que sempre foi de ensinar. Eu sempre sonhei em ensinar, em falar para as pessoas, em demonstrar para as pessoas as coisas. Mas eu tinha vários bloqueios, assim, então, por exemplo, eu sempre tive pouco amor próprio, eu nunca tive tanta coragem e eu não acreditava tanto que o meu trabalho poderia alcançar muitas pessoas. Eu sempre me comparei muito com os outros, então pessoas que já eram famosas, que já tinham muitos seguidores, eu pensava, cara, como que eu vou apresentar um conteúdo para as pessoas, sendo que tem gente muito melhor do que eu fazendo isso, muito mais merecedora do que eu fazendo isso, enfim, nunca me vi tão merecedor do dinheiro, do amor. Eu sempre pensava que, para eu ganhar bem, eu preciso trabalhar muito, me esforçar muito, sofrer muito para ganhar um salário mediano. Então eu tinha algumas crenças muito pesadas em relação a isso. E ao longo do meu estudar, né, desse tempo em que eu me dediquei a estudar a espiritualidade e a me conhecer mais, eu identifiquei essas crenças, mas eu tinha muita dificuldade de curar, porque a gente tem algumas formas, alguns tratamentos que não curam, eles só amenizam um pouquinho os sintomas. Então tu vai lá, faz uma meditação, por exemplo. A meditação por si só, se você é uma pessoa que não é muito evoluída na técnica, né, ela não vai te curar, ela vai te ajudar a tratar esse momento que você está passando. Ela vai ajudar você a respirar, descansar, né, integrar as coisas, mas ela não vai curar exatamente aquilo que você tem. E o Theta Healing não. O Theta Healing basicamente, ele te leva como se fosse uma meditação, tá? Os Theta Healers, eles não me culpem por esse vídeo se eu falar alguma besteira, tá? Porque eu não sou Theta Healer, eu sou uma pessoa que faz com alguém, tá? Mas o Theta Healing, ele te eleva a um estado chamado de estado Theta, né? Que é uma vibração, como se fosse me fugiu a palavra agora. Que é uma vibração onde te permite que você cure diretamente os traumas que você tem e os bloqueios que você tem. É a mesma vibração que a gente entra quando está num estado do sono ali, que é bem, bem profundo, e que tem muita gente, por exemplo, que fala que as mães, elas precisam conversar com as crianças enquanto elas dormem, né? Exatamente para curar algumas coisas. É basicamente a mesma coisa, a diferença é que você está acordado, a pessoa que é o Theta Healer, ela vai estar te levando a esse estado, te elevando a esse estado, e ela vai conseguir te acompanhar e te guiar para que você tenha toda essa cura, toda essa transformação. Chegando lá no estado Theta, né, que tem toda uma dinâmica para você chegar lá, de visualização, de sentir, né, enfim, a pessoa que está junto também te ajuda. Chegando lá, você vai enxergando algumas coisas, você vai percebendo algumas coisas e você vai desbloqueando essas coisas para que a tua vida vá melhorando, tá? Não é com uma sessão que a gente transforma tudo maravilhosamente e a vida vira um mar de rosas, mas com algumas sessões a gente já vê assim uma transformação incrível, tá? Fora do normal. Então eu recomendo que vocês
pesquisem um pouquinho mais a respeito do assunto. E os Theta Healers, eles atendem EAD também, atendem à distância. Então não precisa estar junto, porque como a gente está falando de energia, né, energia a gente move em qualquer lugar do mundo. Então, se não tem ninguém aí na tua cidade que faça essa terapia, que pratique, que aplique o Theta Healing, dá uma pesquisada na internet, encontra alguém que você gosta e tenta integrar isso na tua vida também, beleza? E antes de eu falar o terceiro para vocês querem saber se vocês já se inscreveram no canal? Vocês já fizeram aquilo que eu pedi para vocês no início? Espero que sim, já curtiram tudo, beleza? Ok, então vou falar o terceiro. O próximo assunto é meio polêmico, digamos assim, né? A próxima dica ela é meio polêmica porque ela fala sobre algo que feriu muitas pessoas por muito tempo e que aí a gente acaba tendo um pouquinho de medo de falar, um pouquinho de medo de integrar, um pouquinho de medo até de participar, tá? E o próximo, vou até me ajeitar aqui para falar mais sério com vocês, para vocês não acharem que eu tô falando besteira, tá? O próximo assunto ele é a religião. A religião mesmo, assim, como igreja, tá? A igreja ela também é uma grande forma de espiritualidade. O que acontece com a igreja? Por muito tempo, principalmente pessoas mais jovens, tiveram muita dificuldade de se conectar com essa forma de espiritualidade, porque ela já não tinha mais uma linguagem jovem, ela já não tinha mais uma linguagem acessível. As pessoas já não concordavam com as coisas que eram impostas pela igreja. E porque a igreja, por muito tempo, ela se esqueceu da verdadeira essência, que é o amor de Cristo, né? Que é o amor de Deus, que é o amor de Jesus, enfim, quer que seja que a igreja acredite, a religião em si que seja a que nós estamos falando. Mas por muito tempo ela ficou de forma tradicional demais, digamos assim, barrando quem pensava diferente dela, né? Então, se tu pensasse diferente, tu era obrigado a esquecer qualquer outra coisa e aceitar que a verdade era somente a verdade da igreja. E isso fez com que as pessoas se desconectassem. Então, eu quero acreditar em outras coisas também, eu não vejo problema nenhum, eu sou uma pessoa boa, eu tenho boas ações, não é porque eu gosto de astrologia, porque eu faço Theta Healing, que eu não mereço ter contato com Deus, que eu não mereço ir à igreja, né? E eu pensei assim por muito tempo, quem assistiu o primeiro vídeo também sabe, eu me desconectei totalmente com a igreja e uma vez uma amiga minha chegou e falou assim, Paulo, a gente estava falando sobre a igreja, né? Ela falou, fazia tanto tempo que eu não ia na igreja, um dia eu resolvi que eu precisava voltar às minhas raízes. Eu senti falta, como se a minha base precisasse de um reforço. E as nossas raízes, a grande maioria das pessoas, são na igreja, né? A espiritualidade da grande maioria das pessoas é na igreja mesmo. E ela foi pra igreja. E quando ela me falou isso, assim, eu fiquei bem tocado. Eu pensei, cara, é verdade, a minha raiz está lá. O meu primeiro encontro com a espiritualidade está na igreja, indiferente do que eu quero, do que eu não quero, do que eu aceito, do que eu não aceito. E aí eu resolvi abrir minha cabeça e pensar, cara, eu vou ir para escutar o que eu acredito e para integrar o que eu acredito. Eu quero ir para sentir a energia que a igreja está me passando, porque Deus está lá, Deus está em todos os lugares, mas Deus está com uma energia muito forte lá, então eu quero sentir isso para mim. Se o padre ou o pastor falar alguma coisa que eu não concordo, tudo bem, ele falou, quem sabe alguém precisava ouvir aquilo, eu não precisava, assim como eu estou falando agora para vocês, e algumas pessoas não precisam ouvir o que eu estou falando, né? Mas algumas precisam. E aí eu resolvi que eu ia ir para a igreja. Fui na igreja evangélica, eu sou batizado na igreja católica e, foi transformador, assim, chorei durante o culto inteiro e consegui me conectar muito com a energia do local. E a partir daí eu comecei a abrir a minha cabeça de volta para a religião como igreja, para estudar um pouquinho mais sobre o cristianismo, né? E sobre as religiões cristãs, entender um pouquinho mais a história de Deus, a história de Cristo, a história de Jesus, enfim, para integrar um pouco mais no meu conhecimento e também na minha cura, no meu autodesenvolvimento. E aí eu percebi que, cara, a Bíblia é incrível. Assim, a Bíblia ela tem coisas incríveis. Ela tem coisas que eu não concordo também e que são extremamente rígidas e que eu acho que, obviamente, para 2000 anos atrás, quando ela foi escrita, essas coisas são coerentes, para hoje em dia elas não são mais. Mas quando ela fala do amor de Jesus pelas pessoas, do amor de Deus pelas pessoas, ela é incrível. E a gente percebe que a consciência de Cristo, ela tem que estar presente na nossa sociedade e que ela vai estar presente cada vez mais na nossa sociedade. Porque Jesus, ele era uma pessoa que amava o outro sem se importar, indiferente se era prostituta, se não era, se era escravo, se não era, se era pobre, se não era, né? Ela simplesmente amava e ele simplesmente amava e ele cuidava das pessoas, sem ver quem a pessoa era ou qual o status a pessoa tinha. Ele perdoava todas as pessoas, indiferente do que a pessoa fez.
Ele morreu pelas pessoas, né, como um grande gesto de empatia para salvar as pessoas. Ele se entregou, né, e morreu na cruz. Então, é incrível assim como a gente consegue perceber a consciência de Cristo e a importância da gente incorporar isso em nós, assim, essas ações nas pessoas, tá? Porque é o que a física quântica fala, é o que a sociologia fala, é o que as pessoas falam. A gente caminhar em direção à luz e caminhar em direção à nossa transformação e cura para se tornar uma pessoa melhor para os outros e para nós mesmos, né? Então, a igreja ela tem muito disso. Eu aconselho que quem parou de ir na igreja por algum motivo, vá de novo, volte para testar, se sentir confortável, mas volte com a mente aberta para que vocês entendam que pode ser sim que alguém fale uma besteira muito grande durante o culto, durante a missa, mas essa besteira só vai atingir vocês se vocês quiserem. Então, vão lá para vocês se sentirem, para vocês se reconectarem, nem que seja uma vez só, mas de mente aberta de verdade, assim, para as coisas que vocês vão ouvir e para tentar encaixar com o entendimento de vocês. Beleza? Vamos para o último assunto então, que o vídeo já deve estar enorme, eu sei que vocês querem saber todos de forma mais rápida, e esse último assunto eu trouxe porque ele é mais mental do que espiritual, mas eu acho que ele é muito importante para todo autodesenvolvimento e para que você consiga atingir o teu espiritual de verdade, você precisa ter um equilíbrio, tá? E o meu último assunto, não tem como não ter, é a psicoterapia. Então, pode parecer bem diferentão falar sobre psicoterapia durante um vídeo de espiritualidade, mas o que eu quero que vocês entendam eu faço psicoterapia faz mais ou menos 1 ano e meio, e ela foi essencial para que eu entendesse quem eu realmente era, e automaticamente entendesse aonde que eu quero chegar, com quem eu quero falar, e qual é o meu eu superior, aonde eu quero chegar com toda a minha evolução, com toda a minha transformação, tá? A psicoterapia, ela trabalha o nosso mental, né? Todos os nossos traumas, então todas as nossas frustrações do passado e que geraram obstáculos agora no presente, né? Então, nós precisamos entender melhor tudo que aconteceu, incorporar, falar para alguém, né? Explicar para alguém que consiga ter um olhar de fora, né? Consiga falar pra gente, nos ajudar de alguma forma, uma pessoa que estudou aí, sei lá, 4, 5 anos, às vezes muito mais, né, com pós-graduação, enfim, para conseguir entender o nosso cérebro e conseguir entender as nossas ações. E a partir do momento que você integra tudo isso da psicoterapia no teu viver, né, no teu ser, você entra num equilíbrio automaticamente com o teu espiritual, onde todo entendimento que você tem de você, eu acho que bati no microfone. Todo entendimento que você tem de você, todo entendimento que você tem do universo que te cerca, ele vai ser aplicado em todos os contextos da tua vida. Então, a partir do momento que você se conhece, que você sabe o que você quer, que você sabe quem você é, você vai conseguir integrar toda a espiritualidade de forma mais potente, maior e de forma muito melhor no teu dia a dia. Porque acaba que às vezes a gente, por não se conhecer tão bem, a gente não se conecta com muita coisa, né? Então, a psicoterapia ela me ajudou muito nisso. Para que eu conseguisse integrar dessa forma, tá, o mental e o espiritual em uma coisa só e transformasse tudo isso em autodesenvolvimento, autoconhecimento e evolução, transformação e cura, tá? Porque quando a gente está curado, a gente consegue curar os outros, a gente consegue entrar um pouco mais na nossa fé, no nosso espiritual como um todo. Beleza, gente? Então, o vídeo de hoje... Beleza, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês consigam compreender o que é que eu quis trazer para vocês, que é a espiritualidade como um ato de autodesenvolvimento e autoconhecimento, não a espiritualidade como uma magia em si ou como algo muito utópico, né? É algo realmente que nós usamos como um dos nossos corpos, né? Corpo físico, mental e espiritual. Então, essas são algumas das técnicas e algumas das formas que eu usei para atingir a minha espiritualidade de uma forma mais profunda, me conhecer mais e principalmente me transformar e me curar para poder ajudar a curar vocês e a curar as pessoas que estão por aí precisando de ajuda, certo? Espero que vocês tenham gostado de tudo que eu falei, espero que vocês tenham, sei lá, anotado. Os capricornianos devem ter anotado, né? Tenho certeza que Capricórnio adora. Virginiano, então, escreveu tudo, tá com o caderno do lado, não assiste vídeo sem isso, né? Mas espero que vocês tenham integrado tudo isso em vocês. Se eu tiver conseguido ajudar um pouquinho, eu vou ficar muito, muito, muito feliz. Não esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho, porque daí quando tiver alguma coisa vai notificação para vocês. Curtam o vídeo, me sigam nas outras redes sociais também, tá? A gente tem um podcast que vai toda semana ao ar. Temos no Instagram, @PauloGosdezinck, a página no Facebook também, Paulo Gosdezinck.
Tenho certeza que com todos esses conteúdos, alguma coisinha vocês vão conseguir melhorar na vida de vocês, assim como eu estou melhorando muito trazendo esse conteúdo para vocês também. Me contem o que vocês acharam, tá? Eu quero saber, quero comentários também a respeito disso. Tenham uma ótima semana, espero vocês na próxima semana com conteúdo muito legal também, que eu já estou preparando. E um beijo, tenho muita dificuldade de dizer tchau, eu sei, tá? Mas tchau!